No texto que estamos lendo, onde Jesus diz que João Batista, né, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso significa que, apesar de João Batista ter sido o maior dos profetas, foi considerado menor que uma alma remida. João Batista foi o precursor de Jesus e um servo fiel de Deus. Já os remidos tornarão-se os verdadeiros filhos de Deus. Ele faz uma comparação da aliança antiga com a nova aliança, que é baseada em melhores promessas. Então, nós entendemos o que Jesus aqui está dizendo por meio dos comentários bíblicos, né? Pela própria Bíblia você vai entender muito bem isso. Você que faça uma análise. O que resta para o nosso tempo de hoje é o que diz a palavra do Senhor: farão comércio de vós. Já estaria profetizado que muitos fariam comércio da palavra de Deus, usariam a obra de Deus para adquirir dinheiro e poder, né? Algumas igrejas hoje em dia, elas seguem a tendência da política, porque sabem que dentro da política se tem dinheiro e poder por meio da corrupção. Então influenciam muitos na igreja a votarem, né, os políticos que eles têm alguma ligação, que buscam os benefícios da sua própria igreja. E isso é errado. Isso é errado. Manipular a igreja para que elas votem, ou seja, já comete-se um crime aí, porque o voto ele tem que ser escolhido por você. E hoje em dia o que mais tem é pastores com indicações políticas, né? Tudo bem que uma pessoa diga assim, esse aqui é meu candidato, né? Mas não é isso que acontece. Eu acho que um servo de Deus, ele nem sequer deveria fazer isso. Não confundir a política com a igreja. Esse aqui é o candidato da igreja. Quando você vai assumir um cargo na política, não basta só você ser cristão. Você tem que entender aonde você está pisando, você tem que entender do assunto, você tem que ter uma formação naquilo. E outra coisa, você tem que ser chamado para aquilo. Você pode ver que Paulo ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. O seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Às vezes a gente quer consertar o mundo por meio da política, sendo que a Bíblia nos orienta a consertar o mundo por meio da pregação da palavra. São duas guerras totalmente diferentes. A palavra, ela é a única que tem o poder para transformar a vida do homem. Sempre vai haver injustiça social. Sempre vai haver homens de mau caráter, dentro ou fora da igreja. Agora, o que não pode faltar é a pregação da palavra. Porque as escrituras sagradas têm o poder para transformar o coração do homem. Então, o cristão, ele já tem o poder na mão e muitas vezes ele quer ir para uma outra direção, seguindo a sua própria vontade. Porque eu acho que se você for lutar numa guerra dessa, Deus tem que revelar. Deus tem que revelar, não para você somente, na sua igreja, para os pastores, e ainda tem que confirmar no seu coração que aquilo é uma verdade. E Deus fala por meio dos seus profetas. Você acha que Deus ia deixar uma pessoa sem direção para seguir? Ou você acha que ela tem que galgar a direção que ela quer? Muitas pessoas fogem do ministério. Não querem mais estar à frente de uma igreja. Querem receber salários de político. Eu queria ver se não tivesse salário. Aí eu queria ver quantos chamados a gente teria. Se o salário fosse pouco, fosse pequeno, fosse difícil. É como hoje em dia muitas igrejas fazem assim: vou mandar um missionário lá para a África do Sul. Mas Deus revelou o que é aquele missionário lá? Ou você acha que Deus não pode levantar um pregador lá? Se Deus quiser, ele vai dar visões, vai dar revelações, porque era assim que acontecia com Paulo. Quando ele foi consagrado, quando ele foi chamado,
os anciões da igreja, as pessoas que já tinham mais tempo de comunhão com Deus, receberam todos eles revelações. Separe Paulo e Barnabé para o ministério. Ele foi ungido, ele teve a bênção daqueles pastores, porque Deus quis que eles fossem para lá. Então, aí você imagina, o cara vai para outro país, aí tem um líder aqui que fica manipulando o que ele vai pregar lá, manipulando o quanto dinheiro ele tem que arrecadar na igreja. Se você vai para uma igreja onde o líder manipula quanto de oferta tem que ter na tua igreja, esse cara é um falso profeta, porque não existe isso. Isso daí, você não está dentro, você não está dentro de um poder eclesiástico, você está dentro do poder do nome de Jesus. Você está seguindo as orientações de Jesus. Se ele te mandar sem alforje, se ele te mandar com uma sandália, não vai te faltar nada. Então as pessoas se deixam se escravizar por homens. Pastores deixam se escravizar por homens. Aí você vê o que eu vi esses dias, né? Na Igreja Universal. Uma maravilhosa pregação, que antigamente não tinha pregação, era só petição de dinheiro. Uma linda pregação de final de ano. Eu falei, pô, graças a Deus está mudando. Mas no final, fogueira santa. No final, usando textos do Antigo Testamento para dizer que o homem que não dá o dízimo rouba a Deus. Que idiotas que acham que nós, pregadores, somos, que não crescemos no entendimento. O dízimo era lei para Israel. Não quer dizer que a igreja do século XXI não pode ser dizimista, não deve ser dizimista. Claro que deve. Não deve ser ofertante. Claro que deve. Se você ama a pregação do Evangelho, quem não queria que os pastores e obreiros vivessem 24 horas para a obra de Deus? Quem não gostaria que os pastores estivessem na igreja? Ou você acha que uma pessoa que vai cometer suicídio, se não tivesse uma pessoa, sei lá, poxa, chama o pastor, chama os irmãos daquela igreja, porque eu sei que ali tem o poder de Deus. E se os irmãos estiverem trabalhando, se os irmãos estiverem dispersos? A igreja do século XXI não se estruturou, e isso o que causou na nossa falta de estrutura hoje? Muita gente nem quer mais ter igreja. Sabe por quê? Porque os falsos pastores, os falsos profetas, eles se estruturaram grandes igrejas. Você entra numa igreja onde há essas falsas pregações, você tem uma mega igreja, um templo lindo, fazem tudo de errado ali, mas as construções são perfeitas para acomodar as pessoas que vêm buscar o Senhor. De alguma forma contribui para o Evangelho, atrapalha em um lado, mas de alguma forma contribui, porque ali também vai pessoas que estão sofrendo, né? Só que o problema é que tem algumas pessoas que ficam presas nesse negócio de dinheiro, ou seja, ficam muitas vezes, olha só, uma coisa que eu te falo, Deus, se você pesquisar minhas pregações antigas, eu falei muito sobre esse João de Deus. Eu falava, não pode Deus apoiar milagres que a pessoa está envolvida em outra religião, uma religião que não prega a palavra de Deus. A necromancia, que é a arte de consultar os mortos em detrimento dos vivos, é uma arte proibida na Bíblia. Por quê? Porque ela não vem de Deus. Porque não são os seus entes queridos que estão falando ali, te dando criptografia, são demônios. Aquela mulher lá que adivinhava as coisas, que Paulo expulsa o demônio dela, e depois ela para de adivinhar tudo. Se um cara desse bate de frente com um servo de Deus poderoso, e isso daí também tem que estar na direção de Deus, que é quando Paulo ele expulsa o demônio daquela mulher que adivinhava as coisas, era porque ela ficava perturbando ele. Então Paulo entendeu que aquilo ali era um demônio. Toda vez que Paulo saía para pregar em silêncio, né, ela vinha proclamando alto. E naquela cidade Paulo não queria que aquelas autoridades soubessem que ele estava pregando. Toda vez que Paulo chegava numa cidade, ele não saía proclamando o evangelho assim, para todo mundo ouvir, não, porque tinha certos lugares que tinha que se evitar alguns problemas, né? Então, as pessoas não entendem isso. E outra coisa, Paulo foi enviado através de uma visão que ele teve para aquelas cidades.
Deus dava a revelação, Deus dava a visão, mostrava exatamente um homem clamando na cidade que Paulo conhecia, num monte que Paulo conhecia, e ele ia até lá, entendia que estava se precisando do evangelho lá, e ele ia lá pregar. Então ele tinha a direção, ele não saía, não é porque está escrito ide por todo mundo pregar o evangelho, que você vai sair entrando em tribo de índio que não te aceita. Não é assim não, gente. Tem que ter uma limitação. Paulo diz, eu não vou sair pregando o evangelho esmurrando o vento. Você não pode fazer as coisas de qualquer maneira ou sem efeito nenhum. Você vai chegar lá num povo islâmico, Jesus, vai morrer na hora. Qual é o proveito que teve nisso? Agora, se Deus te enviar ali, aí ele vai te guardar. Se você morrer ali, Deus te enviou para ali. Mas quando Deus envia, ele guarda. Não quer, se ele falar assim, eu acho que se uma pessoa for morrer ali, Deus, se você estiver cheio de Deus, você vai ser como Paulo. Paulo disse, eu já sei que já estou sendo entregue por libação. Ou seja, Deus já revelava para ele que já estava chegando o tempo dele partir. Ele não sabia quando, a data exata, mas já estava próximo. Então, é assim que Deus faz. As pessoas não leem a Bíblia e querem tomar posições. Esses dias estava uma mulher perguntando, mostrando aí, até fiz um vídeo na internet. Ela pega um despacho de macumba. Quero ver alguém me provar dentro da Bíblia que isso aqui é de Deus. Certa vez Paulo estava na cidade de Éfeso e eles estavam sendo acusados de ter feito coisas contra a deusa Diana, que era uma cidade idólatra. E as autoridades daquele lugar defenderam aqueles homens, porque as autoridades são ministros de Deus. Então Deus tem suas autoridades para poder fazer a justiça. E eles disseram assim, esses homens não são sacrílegos. Ou seja, eles não cometeram sacrilégio, eles não profanaram nenhum templo pagão. Eles não profanaram o templo. Ou seja, eles não mexeram em objetos de culto, eles não mexeram em oferendas, eles não fizeram nada contra a religião deles. Eles só vieram pregando a verdade deles. Então, eles não... hoje em dia, por falta de conhecimento, o povo sofre. Você pode ter um problema sério de justiça, um problema jurídico, por mexer em coisas de outra religião. Você está profanando as coisas de outra religião. Então você tem que ter essa sabedoria. Cadê os pastores para orientar essas pessoas? É por isso que eu digo, a igreja do século XXI não estruturou suas igrejas para poder orientar. Então tem um monte de crente fazendo um monte de coisa errada, né? E a gente aqui tem que usar o tempo que a gente tem na internet para poder tentar ajudar um outro. Você hoje está ouvindo essa palavra e você vai transmitir essa palavra. E outro vai ouvir, a verdade vai prevalecer, né? Eu não fico aqui, eu vou fazer uma pregação, eu vou olhar lá quantos likes tem. Eu não estou interessado nisso, porque a Bíblia mesmo diz que nós não somos muito ouvidos, né? Os verdadeiros pregadores não recebem a devida atenção que devem receber, né? Muitos não vão ouvir, muitos não querem ouvir aquilo que você está pregando. E você vai deixar de pregar? A Bíblia diz que sobrevirão tempos difíceis, que os homens não ouvirão mais a palavra de Deus. A gente pensa que Deus está escrevendo as coisas na Bíblia para as pessoas de fora. Não é para as pessoas de fora. É para as pessoas de dentro. Quando fala o homossexual, o adúltero, quem é da carne se inclina para a carne. Só vai seguir essas coisas. Você tem gente dentro da igreja se inclinando para a carne. Quando você recebe o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Tem muitos cantores nos Estados Unidos que viraram homossexual. Não sei se voltaram a ser homossexual ou se viraram. Por quê? Porque começaram a seguir as suas depravações, né? Pornografias, coisas. E ali vai acontecer como Jesus disse. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome não pregamos há muito, não profetizamos, não expulsamos demônio. Eles vão querer justificar
que viveram com Jesus. Senhor, em teu nome não louvávamos na igreja, não pregamos a palavra, não ajudávamos os irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Vai existir muitas desculpas para poder tentar justificar o porquê que Jesus, quando separou a ovelha dos bodes, colocou aquele cara para o lado dos bodes. Só que eles sabem exatamente que Deus é o justo juiz, que ele não ia errar um julgamento. Mas mesmo assim eles vão tentar, o desespero vai ser tomado tão grande no coração deles. Por quê? Porque viveram a vida na igreja, sabem o que é o poder de Deus, sabem o que os aguarda. Então Jesus diz, a porta é estreita, o caminho é apertado. Você tem uma porta estreita e você tem um caminho que leva à salvação muito apertado, e são poucos que entram. É por isso que você, nas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, elas estão vazias. Você não vê muitos ricos na igreja porque não foram chamados muito de nobre nascimento. Desde a época antiga não foram chamados. Repara na vossa vocação, disse Paulo. Não foram chamados muito de nobre nascimento. Geralmente a igreja, a sua formação total é formada por gente que às vezes não tem nem o segundo grau. Gente que não são universitárias. Não quer dizer que não exista advogados, que não exista gente da alta sociedade na igreja. Mas eu estou falando na sua totalidade, você vai ver uma massa, até porque no nosso país, por exemplo, essa massa é composta de pessoas que não têm nível superior de instrução. Mas foi essas pessoas que Deus escolheu dar a vida eterna. Foi essas pessoas que Deus escolheu falar ao mundo por meio delas como embaixadores de Cristo. Então, você não pode ficar se desmerecendo. Eu não consegui. Hoje em dia, as igrejas querem oferecer fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica. Vamos fazer a corrente para expulsar os demônios da sua vida. O Evangelho não ensina essas fórmulas mágicas. Não existe isso. O Evangelho é arrependimento para uma comunhão com Deus. Não existe vida com Deus sem uma aliança. Quer Jesus, quer o Espírito Santo, tem que se batizar. Tem que dizer não ao mundo e tem que nascer de novo. Quando você determina, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Quando você determina ser cristão, você não é um banho que você vai tomar ali para mostrar para todo mundo. Não é um ato que você faz sem calcular, né? Jesus ensinou. Ninguém constrói uma casa sem calcular os custos. Então calcule os custos. Mas saiba o quê? Que você vai receber o Espírito Santo, saiba que aquilo vai ser a transformação da sua vida, saiba que você vai ter muitas lutas, saiba que você vai passar por momentos difíceis. Você imagina, não existe fórmula mágica, você imagina se a gente fosse, nós estamos em 2018, prestes a chegar em 2019, vamos supor que em 2021 viesse uma grande tribulação sobre o Brasil, como se fosse aquela perseguição de Hitler aos judeus. Você acha que essas pregações de Igreja Universal, de outras igrejas, de prosperidade, realmente elas seriam as pregações de Deus? Ou Deus ia começar a colocar dificuldades, obstáculos, incentivar a gente a orar, ia guiar os profetas para direcionar as pessoas nesse caminho? Vão vir tempos difíceis, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar. O que você acha que Deus ia fazer para preparar? Ele já viria uns 10 anos antes preparando. Ele já viria preparando os homens para viver na dificuldade, para que quando chegasse aquela dificuldade maior, eles estivessem já habituados a passar por aquela situação. Por isso que Paulo disse, viver na escassez e na abundância. Ele foi exercitado em todas as coisas. E muita gente não quer ser exercitado. Aí fica olhando assim, por que o irmão tem carro, tem casa e eu não tenho nada? Você não tem nada? Então o Espírito Santo não é nada, Jesus não é nada, a Bíblia não é nada. Essa tranquilidade que você tem no seu espírito, que outras pessoas gostariam de ter, mas você não tem nada. Sabe? Os cristãos, eu quero ser músico, eu não quero ser nada que Deus não queira para mim. Eu não quero chegar a lugar nenhum que Deus não tenha colocado para mim. Nós temos as coisas máximas de Deus e como nós consideramos essas coisas.
tanto que a Bíblia diz assim, não lance suas pérolas aos porcos nem aos cães. O Evangelho é uma pérola, é uma coisa preciosa, que não se deve dar para quem é do mal, para quem não quer. Pessoa que realmente renega o Evangelho, tu vê, não lance pérolas aos porcos, aos cães. Pessoas como Herodes, por exemplo. Era perda de tempo. Não tô falando que é caso perdido. Tem muita gente que é um caso perdido, posso dizer assim. Por quê? Porque existia muita gente nessa vida que foi um caso perdido, que viveram a vida toda no mal e morreram no mal. E você acha que ninguém tentou pregar o Evangelho para ela? Você acha que ela ia aceitar o Evangelho? Determinaram para suas vidas ser um caso perdido. A gente anuncia, a gente prega, mas quando a gente vê que não tem efeito, a gente recolhe as pérolas e lançamos para quem realmente está disposto a ouvir, para quem realmente trata o Evangelho com seriedade. A gente prega, mas quando não é aceito, a gente sacode a sandália e prossegue. Então, gente, já era para a igreja do século XXI ser mestre, já era para os cristãos entender as escrituras de forma saudável. E tem muita gente que não está nem preocupado com isso. Só se preocupa assim, eu vou para o meu culto de noite, passa o dia todo vendo novela, as coisas mais imundas na internet, o dia todo no